vou começar, eu quero que vocês, e aí eu vou falar isso aqui muito para os advogados, a ideia da eficiência. E não confundam, por favor, efetividade com eficiência. A gente pode ter um ato que ele é efetivo, mas ele não é eficiente, porque a eficiência, ela está ligada, acima de tudo, e aqui eu não vou ser acadêmico, não, estou falando para o colega aqui. A eficiência está ligada ao quê? A menor custo, menor esforço. Por isso que eu estou falando, vejam o que aconteceu ontem, olha a quantidade de esforço que se teve para o resultado. Bom, um primeiro ponto que a gente tem que colocar é a liquidação de sentença. Então, eu vou falar algumas premissas antigas que a gente tem que voltar e premissas novas. Premissas antigas. Uma, fundamental. A liquidação não é dessentençar. Aí a gente poderia avançar um pouquinho e falar, é liquidação de um título judicial, de um título executivo judicial. É quase isso. Todo mundo olhando para mim aqui, prestem atenção que isso é capital. O que se liquida é a obrigação contida no título judicial. Veja que não é à toa, o que o artigo 397 do Código Civil fala? Para eu ter uma obrigação apta a ser executada, a ser exigida, a ser cumprida, eu preciso que ela seja o quê? Certa, líquida, esteja o quê? Vencida de alguma forma. Passa a ser o quê? Exigível. Isso é interessante porque, veja, quando eu falo, então, de liquidação de sentença, eu me remeto, primeira hipótese, ao título executivo, judicial e aquilo que está contido dentro dele. Isso fica claro para os senhores? Isso é claro? Vejam a importância disso. E eu vou falar um ponto aqui, peço desculpa se eu for um pouco chulo, e o código, uma das grandes virtudes desse código, com essa ideia de supremacia, que eu não digo nem do julgamento do mérito, mas da supremacia de uma solução da questão posta em juízo, porque dentro da execução eu não tenho uma supremacia do julgamento do mérito, ou seja, uma supremacia da solução. Prestem atenção que é muito importante a gente compreender que quando eu estiver falando de execução, se eu não conhecer direito material, eu não tenho como trabalhar com execução. Veja, eu vou falar aqui uma coisa, um ponto aqui, eu me sinto muito à vontade, que eu tenho aqui um amigo querido, amigo meu pessoal querido, que é o professor, agora, né, que a gente vamos falar aqui professor, meu querido amigo Câmara aqui, que é um dos processualistas que mais conhece direito material. Peço até desculpa, porque eu acho que ele já ouviu contando essa história aqui, mas um dos grandes problemas, e ele sabe disso que eu vou contar, eu fui fazer o meu mestrado na PUC em São Paulo, eu fui fazer mestrado em Direito Civil, porque eu me agoniava de não entender determinadas coisas, que o processo não explicava. E uma delas era título líquido certo e exigível. Eu nunca consegui entender isso. Não é o título, voltando dentro daquela premissa. E vejam como é que isso aqui, às vezes, cria uma situação, peço desculpa se eu vou ser chulo, um caso que eu vou contar. Eu tive uma vez, por exemplo, participando de um concurso para juiz, e olha como é que a gente vai decorando as coisas, a gente vai decorando e não vai entendendo. Tinha uma candidata, e o ponto que ela sorteou é execução. Candidata muito nervosa, ela tinha decorado tudo. Tudo que perguntava de prazo, ela respondia. Tudo que era de prazo, ela respondia. Aí, mas muito nervosa a candidata. E eu fui perguntar para ela sobre as modalidades de execução para fazer um link, um diálogo com direito material, que eu ia falar sobre liquidação. Aí eu perguntei para ela, nós temos as obrigações de fazer, ela não deixou nem eu terminar, ela, e de não fazer? Opa. Aí eu falei, nós temos as obrigações de dar, o que eu queria falar assim, dar a coisa certa e dar a coisa incerta.
Mas, naquela coisa dela, decorou, eu falei, nós temos as obrigações de dar, ela, e de não dar. Aí eu falei, opa. Aí eu parei e falei, olha, se a senhora me der um exemplo de uma obrigação de não dar, eu passo a senhora com 10. E vou recomendar para a senhora ir direto para o tribunal. É uma brincadeira, mas isso revela o quê? Que sequer ela meditou como é que você poderia exigir uma obrigação de não dar. Toda obrigação, em tese, de não dar, ela é de quê? De não fazer. Veja, então é muito importante, então a gente tem que sempre olhar a questão do direito material. E aqui vai uma dica, como eu não advogo aqui em Santa Catarina, então vocês não são meus concorrentes, eu vou dar essa dica para vocês. Qual que é um dos grandes... A liquidação de sentença, nós já falamos que é de título executivo o quê? Judicial. Veja, então, se eu quiser me valer do sistema de liquidação de sentença, por exemplo, um título, eu tenho algo que, formalmente falando, ele é um título executivo extrajudicial. Vou dar um exemplo claro. O TAC é um título executivo extrajudicial? É ou não é? Formalmente falando. Mas o que eu vou ter que olhar para dizer se efetivamente ele é um título executivo extrajudicial? Não é só a forma do TAC. É qual a obrigação que está contida no TAC para dizer se eu tenho o quê? Um título. Aonde é que está a dica? Fazer uma brincadeira aqui, Alexandre, como a gente fala às vezes, aonde é que está aqui o jump of the cat? Você criar dentro do próprio título executivo extrajudicial as formas de quê? Liquidação. Porque se você não fizer isso, você tem um título ineficiente. E vejam, senhores, eu estou falando isso aqui, porque eu acho que, às vezes, a gente entender isso primeiro é fundamental para a gente ver aonde que a gente está, porque o problema é a gente continuar repetindo as coisas. E olha uma figura interessantíssima, que já existia, mas agora ela está lá com um farol de todo tamanho no código, para a gente fazer a liquidação, criar a forma de liquidar os títulos extrajudiciais. Qual que é? O negócio jurídico, que? Processual. Por que, então, quando a gente não fizer um título executivo extrajudicial que tem esse risco, por que eu não posso, naquele mesmo momento, já projetar o negócio jurídico processual? Vejam, senhores, a importância disso aí. Até porque, prestem atenção, alguns procedimentos que nós temos de execução de título extrajudicial no Código, por exemplo, a execução para entrega de coisa incerta. Aquilo é uma forma de execução propriamente dita ou por excelência? Olha só o que eu vou falar para vocês. Por excelência, a entrega, um título que contém uma obrigação de uma entrega de uma coisa incerta, que você vai ter que fazer a escolha, por exemplo. Por si só, isso é totalmente líquido ou tem uma margem de liquidez? Tem uma margem de liquidez que está o quê? Na escolha. Vejam que, nesses casos, o código cria o quê? Uma liquidação dentro do procedimento. Então, por que não fazer isso através de negócio jurídico processual? Então, vejam, aí a gente se colocou... Bom, então, o que é? Vamos trabalhar com liquidação de obrigações. Primeiro ponto, agora, já entrando dentro do CPC e falando como advogado. Os senhores, já caiu a ficha para os senhores de que, em determinados momentos, a gente não pode mais reclamar do judiciário? Que as tarefas foram colocadas para nós, como advogados? Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, hoje, na hora de fazer o registro de uma penhora, os senhores têm dúvida quem é que é responsável por fazer o registro da penhora?
Sou eu que faço a petição para o juiz, ou isso demanda uma ideia, nosso colega Dierle vai falar agora, de uma ideia maior de comparticipação, de participação efetiva, ou seja, todo mundo, e ainda mais eu que sou interessado. Por que eu estou falando isso? A liquidação, gente, ela tem que ser residual. A liquidação de sentença, com todo o respeito, a liquidação, ela tem que ser utilizada como assim, não teve jeito, então eu vou fazer o quê? Eu vou liquidar. Então, o que isso gera num primeiro ponto? Quanto mais líquido for o meu pedido, quanto mais eu buscar isso, eu como postulante, eu vou ser mais o quê? Eficiente. E, meus caros, o código dá sinais claros disso. Vou dar 2 exemplos. Eu não vou entrar nem na seara, que até pedido de dano moral, eu tenho que fazer em valor fixo. Não vou nem entrar nessa seara, não. Isso é um exemplo muito simples. O juiz está lá no artigo 491. Na hora que ele fixar, e na hora que ele proferir a sentença, ele tem que fixar juros, o período dos juros, não tem que fazer isso tudo? Quando você estiver advogando pelo executado, seja no cumprimento de sentença, ou execução de título judicial, se você não conhece, se você quer impugnar o cálculo, você não tem que apresentar a conta que entende correta? O sistema é um sistema que foi feito para ser o quê? Eficiente. E o que eu vejo, e eu falo com todo respeito, eu vou dar exemplos concretos do que tem aqui, nós, como advogados, continuamos colocando isso como uma culpa do judiciário. O advogado do credor, ele tem que fugir ao máximo, ou simplificar ao máximo, a liquidação da obrigação que ele quer ver adimplida de forma forçosa. Isso chega a ser uma coisa óbvia. Porque, à medida que eu tenho isso, e a gente avança no processo, eu tenho o quê? Uma grande vantagem. Então, essa ideia, veja, de eficiência e essa grande ideia de comparticipação, ela é fundamental para a liquidação de sentença. Passagens rápidas que são importantes para falar sobre a liquidação de sentença. E eu volto a dizer, nada acadêmico, coisa do dia a dia, coisa de fórum. Os senhores já viram, está lá no artigo 509, parágrafo 2º, que acabou, efetivamente, acabou, na verdade nunca existiu, era um dos poucos que dizia isso, liquidação por cálculo não é liquidação. Porque se eu posso fazer o cálculo, é uma conta aritmética, significa dizer que já está liquidado. A conta aritmética, ele só o quê? Atualiza. Então, se uma conta pode ser feita por um homem médio, eu já tenho o quê? Então, vejam, o que eu tenho que fazer, então, no início? Levar o processo, desde o começo, à conta do homem, o quê? Médio. Nós temos a liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos. Elas estão mantidas. O que basicamente é a diferença de uma para outra? Basicamente, a diferença de uma para outra é que a liquidação por artigos, que não tem mais esse nome, ela vai demandar a análise de algum fato novo. Basicamente é isso. E para o Código, ela é tratada como uma ação, efetivamente, como uma ação própria. Falei. E falei alguma coisa de útil para vocês? Vocês vão sair daqui? Não, falei não. Vocês estão mentindo. De útil, eu não falei nada. Vocês podem ter achado engraçada aqui a história da menina lá, da obrigação de não dar. Pior que ela ficou com raiva de mim. Aí eu fui pedir uma liminar para ela, falou assim, eu acho que eu tenho uma obrigação de não te dar essa liminar. O mundo dá volta.
Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu quero saber, com sinceridade, quem fez isso que eu vou falar aqui agora. Saiu sentença de procedência. Vou falar uma coisa fácil, hein? Acidente de veículo. Como diz meu estagiário, batida de carro. Ele falou que ele é especialista em batida de carro. Saiu a sentença. Ok? Tem que apurar tal. Alguma vez, aí às vezes o que acaba acontecendo? Caso de taxista, tem que apurar quanto tempo que o carro ficou parado, não acontece isso? O prejuízo que teve, tem que fazer uma pequena liquidação. Ou, às vezes, o caso é um caso maior, você tem que apurar, por exemplo, causou um acidente numa pessoa. Isso é muito comum, não é? Vou fazer uma pergunta, eu quero com sinceridade aqui para os senhores. Quanto vocês ganharam, estou falando para os advogados aqui, vocês ganharam, a parte contrária recorreu. Quantas vezes que vocês já iniciaram a liquidação de sentença? Neste momento. Nunca. Os senhores são advogados. Aqui não tem cliente não, gente. Os senhores são advogados eficientes ou ineficientes? Ineficientes. Isso está expresso no Código. Artigo 512. Não precisa de efeito suspensivo de nada. A liquidação pode se iniciar imediatamente. Aí vocês vão falar, mas o que adianta isso? Então, vou fazer uma outra pergunta para os senhores. Eu estou falando sobre eficiência, estou falando sobre coisas que existem no Código e já existiam antes, estão aperfeiçoadas, mas já existiam antes. Quantas vezes que os senhores, tendo uma sentença de procedência do pedido, uma sentença condenatória de batida de carro, pode ser uma reclamatória trabalhista, enfim, uma sentença condenatória, que os senhores constituíram uma hipoteca judiciária. Os senhores sabem o que é uma hipoteca judiciária? Não? Veja, o que o artigo 495 do CPC ele diz? Que qualquer sentença condenatória pode ser desafiada por recurso com efeito suspensivo, a sentença pode ser genérica, o que significa? Pode ser uma sentença que desafia a liquidação, ela pode ser objeto de quê? Hipoteca judiciária. Estou acabando. Vou falar de eficiência, não vou ter que seguir os 5 minutos. Vou contar um caso para vocês aqui agora. Real. Por isso que eu agora também vou ficar mais feliz. Isso é uma sentença, um caso desse, envolvendo alimentos, um acidente. Ok? Nós fizemos o quê? A liquidação. Foi um fato que aconteceu com ônibus. Aconteceu um ônibus, um acidente de ônibus, e nós entramos por algumas vítimas. Favorável, sentença favorável, liquidamos, fizemos hipoteca judiciária, perfeito? Foi para o TJ manteve, a parte contrária recorreu, foi para o STJ. Eu já tenho, quando estava saindo do TJ, eu já tinha aquilo tudo líquido. Um acidente com 44 pessoas. Nosso escritório advogava para 9. Fizemos a hipoteca judiciária. Processo transitou em julgado faz 20 e poucos dias no STJ. O que o nosso escritório fez agora? Execução. Execução, cumprimento de sentença, direto com valor líquido. O que está acontecendo com os outros processos dos outros colegas? Uns começaram a entrar com a liquidação de sentença e vejam, a liquidação de sentença por si só, ela permite a agressão ao patrimônio do devedor, ou eu tenho que liquidar primeiro para só depois fazer a... O que nós fizemos, então, na verdade? A liquidação e com a hipoteca judiciária, eu já estou com uma data marcada para a avaliação
dos bens que estavam hipotecados. Essa é uma advocacia eficiente? É uma advocacia que é o quê? Eficiente. Adianta, sendo muito franco, por isso que eu estou falando aqui, para advogado, eu falar sobre as alterações, sobre a liquidação, se eu não entender qual que é o objetivo dela, se eu não entender que eu tenho que sempre adiantá-la ou afastá-la. Porque a liquidação, uma decisão, um título que precisa ser liquidado, um título executivo judicial que precisa ser liquidado, ele é tão ruim quanto eu ter um título executivo extrajudicial, como, por exemplo, um TAC, a meu favor, imagine quem é procurador, que eu não consigo o quê? Liquidar. Meus caros, e já no desfecho, que eu quero ser exato, analisem a liquidação de sentença como um ato em que nós, como advogados, nós temos que o quê? Primeiro, evitá-lo. Tudo que nós pudermos contribuir para que não haja a liquidação, nós temos que fazer. Há momentos que não há como, especialmente na liquidação por artigos. Mas se assim for necessário, eu tenho que trabalhar com a ideia da liquidação, mas numa liquidação que seja o quê? Eficiente. E não deitar em berço esplêndido, porque provavelmente, se eu aguardar a liquidação, eu não vou conseguir ter satisfação na minha execução. Só para vocês terem uma ideia agora, e agora que esse caso, e por isso que acabou, quando o Pedro pediu para eu falar sobre tema, esse tema foi o Pedro que pediu para eu falar sobre isso, pelas conversas que a gente teve. Esse caso que eu estou contando aqui, Alexandre, eu estou muito feliz pelos meus clientes, mas eu estou muito triste pelos demais. Porque o que vai acontecer agora? A situação financeira dessa empresa, depois, no curso do tempo, ela teve o patrimônio dela comprometido por outras ações. O que significa dizer? O mesmo acidente terá pessoas reparadas e terá pessoas que não terão a reparação, provavelmente, por falta de patrimônio, por falta de uma prévia liquidação e pela falta da prévia hipoteca judiciária, que é uma faculdade do credor, mesmo com uma sentença ilíquida. Muito obrigado.